Salve, salve, galera! Medicina veterinária, vamos estudar junto? Eu sou a doutora Daniela Richopo, biomédica, agora na medicina veterinária, Biomedvet, para estudar aqui com você. E hoje a gente vai falar sobre sistema endócrino. Eu não tô aqui para ser a dona da verdade, nem a dona da razão, muito menos vou passar um conhecimento geral do sistema endócrino nesse vídeo, mas sim vou me ater ao conteúdo programático para essa prova que a gente tá prestes a acontecer. Então, se você gosta de endócrino, se você é estudante de medicina veterinária ou se você simplesmente curte o tema, fica aqui com a gente. Se você é aluno da Anhanguera e vai fazer essa prova comigo, bora estudar, turminha. Tá chegando. Então vamos lá. Vamos primeiro conceituar. O que são hormônios e qual a sua função geral no organismo do animal? Hormônios são mensageiros químicos. Mensageiros químicos. É um químico que manda alguma mensagem. Vamos descobrir. Hormônios são mensageiros químicos produzidos por tecidos específicos e transportados pelo sistema vascular, pelo sangue, em baixas concentrações para agir sobre outros tecidos. Eles se ligam a receptores específicos nas células-alvo para modular a atividade celular, coordenando processos fisiológicos, como crescimento, metabolismo, reprodução e homeostase. Então, os hormônios são mensageiros químicos produzidos por uma célula, por uma glândula, que é liberado, que libera esse hormônio na corrente sanguínea. E esse hormônio, ele tem um alvo. Então, ele sai daqui, corre pela corrente sanguínea até a célula-alvo. E ele vai se ligar por receptores específicos, onde? Na membrana celular ou na membrana nuclear. A gente vai ver sobre essa diferença em alguns hormônios específicos que se ligam dentro da membrana, mas de uma forma geral, pra gente entender, hormônio sempre envolve corrente sanguínea, tá? Ou envolveu corrente sanguínea, circulou pela corrente sanguínea, é hormônio, tá? Então são sinalizadores químicos, porque eles são produzidos, eles são um químico, né? Que vai pela corrente sanguínea até a sua célula-alvo pra agir. E onde que eles agem? No processo fisiológico, como crescimento, metabolismo, reprodução, homeostase. O que é homeostase? Homeostase é equilíbrio do organismo. Quando eu falo um organismo está em homeostase, é porque ele está de boa, ele está bem, ele está equilibrado. Vamos diferenciar a sinalização endócrina da sinalização neural em termos de velocidade, distância de ação e meio de transporte. Então vamos lá, vamos diferenciar a sinalização endócrina da neural. Sinalização endócrina são hormônios que são transportados pelo sangue para células-alvo distintas. Então, a endócrina, né, a sinalização endócrina é onde os hormônios são transportados pelo sangue para células-alvo distantes, tá? Daqui vem para outro lado do corpo, resultando em ação em longa distância e resposta lenta e prolongada. Então, a sinalização endócrina é a sinalização onde o hormônio, ele é excretado e ele é transportado pela corrente sanguínea a uma célula alfa, mais distante. Essa sinalização é lenta devido à distância e prolongada, a ação é mais prolongada. A neural são neurotransmissores que atuam em curtas distâncias entre neurônios ou entre neurônios e célula-alvo, com ação rápida e resposta curta. Então, neurotransmissor, ele atua em curtas distâncias, tá? Entre neurônios ou entre neurônios e células-alvo. Então, a sinalização endócrina, ela tem a ver com o hormônio, porque utiliza a corrente sanguínea. A sinalização neural serve para a mesma coisa, mas o nome é diferente, é neurotransmissor, tá? É um neurotransmissor que percorre uma distância curta e tem uma ação mais rápida, tá? Então, a distância curta, por isso ela é rápida, ação rápida, só que também ela não é prolongada, tá? Ela também acaba rápida, ela é rápida e curta, tá bom? Vamos diferenciar glândula glândula endócrina, não. Diferenciando, vamos definir glândula endócrina, exócrina e anfícrina. Então vamos lá.
Glândula endócrina, ela secreta hormônios diretamente no sangue. Exemplos: tireoide, hipófise, pineal, paratireoides e adrenais, tá? São glândulas endócrinas, porque elas secretam os seus hormônios na corrente sanguínea. Exócrina, secreta substâncias por ductos para fora do sangue, em cavidades, por exemplo, tá? Então a endócrina vai pelo sangue, correndo, e a exócrina, ela secreta para fora, por fora, secreta substâncias por ductos para fora do sangue, então ela secreta para fora do sangue. E anfícrina? Anfícrina é uma glândula mista, possui função endócrina e exócrina. Exemplo, pâncreas, ele secreta insulina e glucagon no sangue e enzimas digestivas em ductos. Então, o pâncreas é uma glândula anfícrina, ou seja, mista, porque ela tem essas duas atuações, endócrina e exócrina. No caso da endócrina do pâncreas, é a secreção de insulina e glucagon na corrente sanguínea, no sangue. E enzimas digestivas nos ductos, para haver a digestão. Gônadas também são endócrina e exócrina, por exemplo, testículos e ovários que secretam hormônio e produzem gametas. Então, as gônadas, testículos e ovário, elas são anfícrina porque elas secretam hormônios e produzem gametas, né? Os hormônios vão lá para fora e os gametas é o precursor do bebezinho, né? Que é o óvulo, o espermatozoide. Vamos lá. Vamos falar do eixo hipotálamo-hipófise? Vamos lá. Explique detalhadamente o eixo hipotálamo-hipófise, incluindo sua importância, componentes e o mecanismo de feedback negativo, que é muito legal, gente. O corpo é incrível. Importância. O eixo hipotálamo-hipófise é o principal sistema de controle do sistema endócrino. Então, o eixo hipotálamo-hipófise, ele é o principal mecanismo de controle do sistema endócrino. Ele integra sinais do sistema nervoso central e regula a função de diversas glândulas endócrinas, mantendo a homeostase do organismo. Quem compõe esse eixo hipotálamo-hipófise? É o hipotálamo, uma pequena área do diencéfalo, né, do sistema nervoso central, controla a hipófise por meio de hormônios de liberação e inibição. Então, por meio de hormônio de liberação e inibição, ele controla a hipófise. Lembra? Eu tenho hormônios que são de liberação, que estimulam a liberação de algo, e tem hormônios que são de inibição. Então, eu lanço isso daí para inibir algo para não ser produzido. Mais um componente desse eixo. A hipófise é uma glândula localizada abaixo do hipotálamo e ela é dividida em adenohipófise, que é a hipófise anterior, produz e secreta seus próprios hormônios, controlada pelo hipotálamo. A neurohipófise, que está na hipófise também, né? Ela armazena e libera hormônios produzidos no hipotálamo. Então, assim, a adenohipófise, ela produz e secreta, sendo comandada pelo hipotálamo. Já a neurohipófise, ela não produz hormônio, tá? Ela só armazena e libera. Quais são esses mecanismos de ação aqui? Ainda falando do eixo hipotálamo-hipófise. O hipotálamo secreta hormônios de liberação e inibição na circulação portal hipofisária, tá? Que atinge a adenohipófise, que é aquela fenda, sabe? Então, o hipotálamo secreta hormônios de liberação ou inibição para atingir a adenohipófise, para comandar ali a adenohipófise. Esses hormônios regulam a secreção dos hormônios da adenohipófise. Então, o hipotálamo libera hormônios de liberação e inibição. Para quê? Para regular a secreção dos hormônios da adenohipófise. Os hormônios da adenohipófise atuam em glândulas endócrinas-alvo, estimulando a produção de outros hormônios. Olha que coisa linda. O feedback negativo é o seguinte: hormônios da glândula-alvo, inibem a liberação de hormônios do hipotálamo ou da adenohipófise, regulando a concentração hormonal, prevenindo excessos. Então, aqui, ele tá mandando,
tá chegando na glândula alvo, quando ela percebe que tem demais aquilo no organismo, ela faz um feedback negativo, tá? Que pode ser de alça curta ou de alça longa, tá? De alça curta quando ele vai para a hipófise e de alça longa quando ele vai mesmo sinalizar lá no hipotálamo. Glândulas e hormônios. Quais os principais hormônios de liberação e de inibição produzidos pelo hipotálamo e qual a função de cada um? Então a gente vai ver aqui. O hipotálamo ele produz diversos hormônios, incluindo CRH, que é hormônio liberador de corticotrofina. O que o ACTH faz? Ele estimula a liberação. O CRH faz, ele estimula a liberação do ACTH. Então, o hormônio liberador de corticotrofina estimula a liberação do ACTH pela adenohipófise. TRH. TRH é hormônio liberador de tireotrofina. Ele estimula a liberação do TSH. Então, o TRH estimula a liberação do TSH pela adenohipófise. GNRH, hormônio liberador de gonadotrofina. Ele estimula a liberação de FSH e LH pela adenohipófise. O GHRH, hormônio liberador do hormônio de crescimento. Ele estimula a liberação do GH pela adenohipófise. Somatostatina, ela inibe a liberação de GH pela adenohipófise e a dopamina inibe a liberação de prolactina pela adenohipófise. Então vamos falar agora sobre a adenohipófise, que é a hipófise anterior. Quais são os hormônios produzidos e secretados pela adenohipófise e qual a função de cada um nos animais? Então a resposta, a adenohipófise produz e secreta GH, hormônio do crescimento ou somatotrófico. Estimula o crescimento de ossos e tecidos, metabolismo metabolismo de proteínas e lipídios. Outro aqui que a adenohipófise é responsável por produzir e secretar. Lembra? A adenohipófise produz e secreta. Neurohipófise só secreta. Então, além do GH, a gente tem o ACTH, que é o hormônio adrenocorticotrófico. Adrenocorticotrófico. Estimula o córtex da adrenal, o córtex da adrenal, tá? Não a medula, porque a gente tem coisas diferentes do córtex ou na medula, tá? No córtex do adrenal, ele estimula o córtex do adrenal a produzir glicocorticoides. TSH também é produzido e secretado pela adenohipófise. O TSH é o hormônio estimulante da tireoide ou tireotrófico. Estimula a tireoide a produzir hormônios tireoidianos. Temos mais aqui também. Vamos lá. Temos o FSH, hormônio folículo estimulante. Nas fêmeas, ela estimula o desenvolvimento dos folículos ovarianos e nos machos estimula a espermatogênese. Temos também o LH, hormônio luteinizante. Nas fêmeas induz a ovulação e a formação do corpo lúteo, que é o que sobra depois que o óvulo é liberado, lembra? E nos machos estimula a produção de testosteronas pelas células de Leydig, tá? Também é responsável pela produção e excreção de PRL, de prolactina, que estimula o desenvolvimento das glândulas mamárias e a produção de leite. E também nós vemos aqui sobre... no caso da prolactina, a gente pode ver que existe um distúrbio chamado galactorreia. Ela é diferente da gravidez psicológica, tá? A galactorreia é um problema hormonal, né? Um problema que acontece pela produção excessiva de leite fora do período da lactação. Então, vamos pensar, se a PRL ela estimula o desenvolvimento da glândula e a produção do leite, essa é uma hora que a gente tem que ter do corpo ou um feedback negativo ou fazer um bloqueio da produção desse hormônio. Vamos falar da neurohipófise, que é a hipófise posterior. Quais são os hormônios produzidos pela neurohipófise? Resposta: nenhum.
neurohipófise não produz hormônio. Mas quais são os hormônios armazenados e liberados pela neurohipófise e a função dele nos animais? A resposta é a seguinte: a neurohipófise armazena e libera ocitocina, que estimula contrações uterinas, por exemplo, durante o parto e a ejeção de leite durante a lactação. Também o ADH. O ADH é o hormônio antidiurético ou vasopressina, tá? Que aumenta a reabsorção da água pelos rins, concentrando a urina e reduzindo a perda de água. Então, quando há um descontrole no ADH, a gente tem o contrário, né? O animal, ele fica com muita micção, fica fazendo muito xixi. Então, é nessa hora que a gente precisa do ADH, que ele é o antidiurético, né? Que ele aumenta a reabsorção da água pelos rins. Distúrbios do ADH. É a diabetes insípidos. Olha só, nem toda diabetes tem a ver com glicose, nem toda diabetes tem a ver com açúcar, tá? A diabetes diabetes insípidos tem a ver com o descontrole do ADH. A deficiência do ADH ou a resistência à ação do ADH, que é o hormônio antidiurético ou vasopressina, causa poliúria ou polidipsia, tá? Então, a resistência ou a deficiência de ADH, que é o controle, o hormônio antidiurético, causa diabetes e insípidos, tá? Diabetes do açúcar mellitus, de mel, de açúcar, de glicose. Vamos lá. Tireoide. Quais os hormônios produzidos pela tireoide e qual a função de cada um em animais? A tireoide produz T3, triodotironina e T4, tirotoxina ou tetraiodotiroinina. Eu falo que se é difícil de pronunciar, não devia nem cair na prova, gente. Eles aumentam o metabolismo basal, influenciam o crescimento e desenvolvimento. São essenciais para a função neurológica, tá? O T3 e o T4, produzidos pela tireoide. Calcitocina, que reduz os níveis de cálcio no sangue, inibindo a reabsorção óssea. Distúrbios, né, na tireoide. Hipertireoidismo, excesso de hormônio tireoidiano. E hipotireoidismo, é a deficiência desses hormônios. Paratireoides, que é uma glândula dentro de uma glândula, né? As paratireoides, elas estão nas tireoides, mas elas são compostas, inclusive, de tecidos diferentes do tecido que compõe a tireoide. E tem uma função também diferenciada. Então, a paratireoide. Qual hormônio produzido pela paratireoide é a função? Elas produzem o parato-hormônio, o PTH, que aumenta os níveis de cálcio no sangue, estimulando a reabsorção óssea, a reabsorção de cálcio pelos rins e a absorção de cálcio pelo intestino, indiretamente através da ativação da vitamina D. Então vamos lá. Quando o parato-hormônio ele é liberado, ele aumenta, ele é liberado para aumentar os níveis de cálcio no sangue, porque o parato-hormônio estimula o osteoclasto, que é uma célula decompositora de tecido ósseo. Então, ela vai lá e degrada para liberar cálcio no organismo e fazer a absorção, tá? Nos rins e indiretamente também no intestino com a ativação da vitamina D, tá? Através da ativação da vitamina D, você consegue também reabsorver. Quando cessa a necessidade de cálcio, isso precisa parar, um feedback negativo precisa acontecer para dizer, ó, já deu, chega de cálcio. Chega de mandar PTH, senão o bichinho vai ficar descalcificado, né? Desmineralizado, o osso fica fraco e por aí vai. A pineal ou epífise. Qual é o hormônio secretado pela pineal e qual a função? A pineal secreta melatonina, que regula o ciclo circadiano, que é o sono e vigília. Influencia a sazonalidade reprodutiva em algumas espécies, como ovinos e equinos. Secreção é influenciada pela luminosidade. Então, a luminosidade, o período é sazonal. Então, assim, muitos animais têm ela mais estimulada no inverno para que suas crias nasçam na primavera e no verão. Então, ela tem uma função muito legal. Esse hormônio secretado, ele regula o ciclo circadiano, tá? Que é a melatonina, A gente fala muito de melatonina também na vida humana. As adrenais. Vamos falar das adrenais. Quais são os hormônios produzidos pelo córtex e pela medula da adrenal e qual a função? Vamos lá, no córtex a gente tem aldosterona,
que são mineralcorticoides. Aldosterona, ela é produzida no córtex, tá, gente? No córtex das adrenais. Regula o equilíbrio de eletrólitos, sódio e potássio e também a pressão arterial. Também produz glicocorticoides, como o cortisol, que regula o metabolismo de carboidrato, proteínas e lipídios e tem ação anti-inflamatória e imunossupressora. Secreção é regulada pelo ACTH. Andrógenos. Tudo isso tá no córtex da adrenal, tá? Então, aldosterona, cortisol, andrógenos, hormônios sexuais masculinos com papel na formação dos órgãos genitais e características genitais secundárias. Vamos ver distúrbios na adrenal. Hiperadrenocorticismo, que é a tal síndrome de Cushing, que é por excesso de cortisol. Pessoal, fica muito ligado, tá? Porque animal que tem prescrição de uso contínuo de corticoide pode entrar numa síndrome de Cushing. E às vezes ela é irreversível, tá? Outra coisa, hipoadrenocorticismo é outro distúrbio que pode acontecer na adrenal com esses hormônios produzidos no córtex, tá? Que é a doença de Edson. A deficiência de glicocorticoides e mineralocorticoides. Medula, na medula da adrenal, o que a gente tem? A adrenalina tá na medula da adrenal e noradrenalina, tá? Que é a epinefrina ou norepinefrina. São hormônios de resposta ao estresse. Aumentam a frequência cardíaca, a pressão arterial e a glicemia, sob controle do sistema nervoso simpático. O pâncreas. Sim, o pâncreas é uma glândula endócrina. Quais as porções? E a gente sabe também que o pâncreas, ele é anfícrino. É anfícrino. Vai escrever anfíbio na prova, tá, gente? Ele é anfícrino. É uma glândula tanto endócrina quanto exócrina. Então, qual a parte endócrina, qual a parte exócrina dela? E quais hormônios são produzidos, né? Porção exócrina. Secreta enzimas digestivas no duodeno através dos ductos. Parte endócrina, nas ilhotas de Langerhans, secreta hormônios no sangue. E nessa ilhota de Langerhans, a gente tem células alfa, células beta e células delta. Células alfa é o glucagon, que aumenta a glicemia, estimulando a quebra de glicogênio no fígado. Células beta é a insulina, tá? É produzida a insulina, que diminui a glicemia, facilitando a captação de glicose pelas células. Células delta, somatostatina, inibe a secreção de insulina e glucagon, além de outras funções, tá? Que mais? Distúrbio no pâncreas. Diabetes mellitus. Diabetes mellitus é a deficiência de insulina ou resistência à sua ação, tá? Só lembrando, glucagon e insulina é a parte endócrina, tá? E enzimas digestivas é a parte exócrina, que manda para fora da corrente, nesse caso, indutos. As gônadas, ovários e testículos. Quais as funções das gônadas e quais hormônios são produzidos por ela? Gônadas são glândulas que produzem gametas. Feminino, óvulo, masculino, espermatozoide. No homem o espermatozoide, na mulher o óvulo. Os hormônios. No ovário, tá? A gente tem o estrógeno, desenvolvimento e características sexuais secundárias feminina e regula o ciclo estral e menstrual. Progesterona, prepara o útero para a gestação e mantém a gravidez. Nos testículos, é a testosterona, desenvolvimento das características sexuais secundárias masculinas e espermatogênese, tá? Nós temos também o timo. O timo tem um papel fundamental na imunidade. O timo é um órgão muito bonitinho que ele vai... Eu falo que é o Benjamin Button do corpo humano. Porque ele vai diminuindo até sumir, tá? A gente quando nasce ele tá grande, em plena forma. Depois ele vai diminuindo até sumir, tá? A responsabilidade, a importância do timo, a maturação do linfócito T, tá?
confere a determinados linfócitos a capacidade de se diferenciarem e maturarem em células T, que atuam na imunidade adquirida. Produção de timosina também, que estimula a maturação do linfócito T, tá? Então ele não só, ele tem o componente todo, né? Ele estimula a maturação através, inclusive, de algo que ele produz, que é a timosina. A importância de proteínas transportadoras no transporte de hormônios à circulação sanguínea. O que são proteínas transportadoras? São globulinas produzidas pelo fígado. Os hormônios, eles saem do local onde eles são formados e eles vão até a célula-alvo. E eles são transportados através da água, né? Através do sangue. E para eles chegarem, tanto para que eles sejam conduzidos, quanto para eles entrarem, para eles atingirem o alvo, alguns hormônios precisam de proteínas que transportem ele, que sozinho ele não consegue chegar, tá? Então, por exemplo, o hormônio ele tem aqui sinalizadores, né? Receptores. Então, ele precisa de ajuda ou para se agregar a esse receptor ou para entrar na célula para se agregar a receptores internos, tá? Então, vamos ler aqui. Proteínas transportadoras, como a globulina, transporta a tiroxina. Pré-albumina, fixadora de tiroxina e albumina. Ligam-se a hormônio na circulação. Vamos lá. Aumenta a solubilidade de hormônios lipossolúveis, que são esteroides e tireoidiano. Então, assim, para ir pelo sangue, água e gordura não se mistura, né? Então, isso atrapalha um pouco o caminhar desse hormônio para chegar na célula-alvo. Então, a gente tem aí algumas carreadoras, como, por exemplo, carreadora de hormônios lipossolúveis, que só se misturam na gordura, né? Então, são os esteroides e os tireoidianos no sangue. Protege os hormônios da degradação, tá, gente? Então, as globulinas produzidas pelo fígado ou sintetizadas pelo fígado, que abraçam essa molécula e levam ela até a célula-alvo, ou fazem ela entrar na célula-alvo, essa situação química faz com que esse hormônio também fique mais protegidinho, tá? Essa globulina faz com que o hormônio fique mais protegido. Então, protege da degradação. Funciona como um reservatório, liberando hormônios conforme a necessidade também, né? Tá lá juntinho. É quando a gente diz que o hormônio está biodisponível ou bioindisponível, tá? E prolongam a meia-vida dos hormônios. E como ocorre a degradação, né? A gente produz hormônio, às vezes fica em excesso e o corpo precisa eliminar. Ocorre principalmente no fígado, por processos enzimáticos. A excreção dos hormônios ou de seus metabólicos ocorre pela bile do fígado, tá? Ou pela urina nos rins. Algumas células-alvo podem internalizar e degradar os hormônios em lisossomos, que são organelas dentro das células, que tem essa função mesmo. Volto já pra gente complementar. Já tomei uma aguinha, agora aqui para complementar usando um questionário sugerido, tá? Pela própria professora. Cite os hormônios secretados pela glândula hipófise, adeno e neurohipófise, tireoide, paratireoide, pineal, adrenal, pâncreas, gônadas e timo. Então, só nessa pergunta aqui a gente já tem todas as glândulas e todos os hormônios, né? Se você esquecer alguma, você lê essa pergunta aqui de novo que você vai falar quais são as glândulas. Estão todos aqui. Adenohipófise, GH, hormônio de crescimento, ACTH, adrenocorticotrófico, TSH, estimulante da tireoide, FSH, folículo estimulante, LH, que é hormônio luteinizante, e PRL, que é prolactina. Na neurohipófise, não produz nada, tá, gente? Só armazena. Lembra? Quem produz é adeno. Na neurohipófise, ocitocina e ADH, que é o hormônio antidiurético, que sem ele fica diurético demais, fica fazendo muito xixi. Tireoide, T3 e T4, e também a calcitonina. Paratireoide é o paratormônio. Pineal é a melatonina. E nas adrenais, nós temos no córtex das adrenais os corticoides e também os andrógenos. E na medula, adrenalina e noradrenalina. No pâncreas, nós temos glucagon, insulina e somatostatina, tá?
nas gônadas, estrógeno, progesterona e testosterona. E no timo, a tibosina, que é aquela que matura o linfócito T. Vamos diferenciar sinalização endócrina e neural. Quais os mensageiros químicos liberados em cada tipo de sinalização? Na endócrina envolve hormônio, se tem corrente sanguínea tem hormônio. Na endócrina envolve hormônio. Ela ocorre, né, entre célula, sangue e célula, tá? Então, sinalização endócrina, célula, sangue, célula-alvo. Envolve hormônios e a ação é longa pela distância e prolongada quando ela chega lá. Sinalização neural ocorre, envolve neurotransmissores, tá? Não chamamos eles de hormônios. Ocorre entre célula e célula, direto e reto, mais perto. Portanto, é mais rápida e mais curta, tá? Chega muito rápido e acaba muito rápido. Vamos diferenciar aqui glândula endócrina, exócrina e anfícrina. Endócrina lança seus produtos, hormônios, no sangue, tá? Exócrina lança para fora do sangue. Anfícrina faz as duas coisas. Como o pâncreas, vamos lembrar sempre do pâncreas, que ele é anfícrino, tá? Por que ele é anfícrino? Porque ele produz insulina e glucagon, que vai pela corrente sanguínea, e ele também produz enzimas digestivas, que vai pelo ducto, fora do sangue. Vamos explicar de novo o eixo hipotálamo-hipófise? É um sistema onde os hormônios de liberação produzidos no hipotálamo se ligam a receptores da hipófise, tá ali pertinho do hipotálamo, tá? Então o hipotálamo produz hormônios que se ligam na hipófise, estimulando e induz, né, estimula a secreção de hormônios hipofisários. Então o eixo hipotálamo-hipófise é onde o hipotálamo manda sinal para a hipófise, manda liberadores para a hipófise para que ela produza e libere seus hormônios. Esses hormônios hipofisários ativam receptores em glândulas endócrinas-alvo, estimulando a síntese e secreção de hormônios endócrinos-alvo. Então, é o cara que manda no endócrino, tá bom? Ele vai mandar, quem vai produzir, seja inibidor ou estimulante, é ele que manda, tá bom? Quais são as glândulas que fazem parte do eixo hipotálamo-hipófise? Tireoide, adrenais e gônadas. Quais as diferenças entre adeno-hipófise e neurohipófise? A adeno-hipófise, ela é a hipófise anterior, ela produz e secreta hormônio e seu controle é dependente do hipotálamo. O hipotálamo é que manda nela, que usa fatores e hormônios de liberação e inibição. E na neurohipófise, a hipófise anterior é uma extensão do hipotálamo, não deixa de ser, né, gente? É um depósito dele. Armazena e libera hormônios produzidos diretamente do hipotálamo. Então, olha só, os hormônios que o hipotálamo produz diretamente, que é uma liberação deles própria, ele manda para a neurohipófise para guardar lá. E aquele que ele quer que outras pessoas produzem, ele manda para a adenohipófise produzir e mandar para as outras glândulas, tá? Vamos diferenciar diabetes insípidos da mellitus? Mellitus tem a ver com mel, lembra disso? Mellitus, mel, açúcar, resistência à insulina ou falta de insulina, tá? A diabetes insípidos tem a ver com o ADH, que é o controle do xixi, tá? ADH é quando tem problema na liberação ou na ação do ADH, não tem o controle, né, diurético. Não tem esse antidiurético, então fica fazendo xixi o tempo todo. São diabetes totalmente diferentes. Infelizmente, identificou alguma alteração, o animal costuma ser tratado como diabetes mellitus e não tem nada a ver uma com a outra. Então, você profissional, faça um diagnóstico diferenciado, tá? Vá em busca de mais informação, de mais exames para diferenciar e tratar de forma adequada. Quais são, o que são proteínas transportadoras e como agem no transporte de hormônio? Quais hormônios se ligam a essas proteínas? Proteínas são transportadoras, são proteínas de ligação que transportam os hormônios na circulação sanguínea. São globulinas produzidas ou sintetizadas no fígado. Atuam como reservatório para o hormônio, prolongando a sua vida útil, a sua meia-vida, evitam sua destruição e liberam os hormônios para as células do corpo quando necessário. Normalmente quem se liga, né? Hormônios esteroides ou tireoidianos, que são os lipossolúveis, se ligam a essas proteínas, tá?
É isso, gente. Mais conteúdo, eu volto aqui. Boa prova para todos nós, mas acima de tudo, independente do resultado da prova, o que vale é o que a gente aprende e o que a gente se empenha mais para aprender e aprofundar o conhecimento para que a gente faça cada vez mais pelos animais que chegarem até nós, tá? Chega de receitinha de bolo, vamos se aprofundar no funcionamento, vamos se aprofundar na fisiologia, vamos se aprofundar, inclusive, para não dizer principalmente na parte endócrina, porque é o que comanda o quê? A homeostase. Então, se não tá em homeostase, se o animal tá com algum problema, vamos ver onde que tá, viu, gente? E pode ter certeza que algum pezinho ali na parte hormonal vai ter e serão ganchos para que a gente possa cuidar melhor dos nossos bichinhos.